Oi, gente, aqui é a professora Paula. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de biologia agora com essas aulas online. Espero que vocês gostem, tá? Estávamos estudando fluxo de energia, cadeias alimentares, teias alimentares, pirâmides ecológicas e tudo mais. Agora, gente, nós vamos estudar então ciclo da matéria, tá? Porque a matéria, ela passa pelos organismos, tá? E ela pode retornar de volta a eles, então, pelo processo de decomposição, pelos decompositores. Por isso, um ciclo, tá? Então, nós vamos estudar agora, gente, os ciclos ditos biogeoquímicos. Já ouviram falar? E nós vamos começar, então, pelo ciclo da água, tá? Para nós começarmos a falar de água, nós vamos falar de alguns dados, tá? A começar aí alguns dados. Então, gente, do planeta Terra, 97% dessa água é salgada, está nos oceanos, mares e oceanos, tá? 2 a 2,5% são água doce. E essa pequena parcela ainda é dividida nas geleiras e calotas polares, nos lençóis freáticos, os lençóis subterrâneos, tá? Rios e lagos e por aí vai. E só uma pequena parcela está disponível para nós, seres humanos. Então a água precisa ser bem utilizada, bem aproveitada, certo? Bom, vamos conversar então um pouquinho sobre essa questão do ciclo da água, tá? Turma, muito fácil, muito simples, certo? Bom, tudo começa pelo sol, tá? O calor irradiado pelo sol, ele aquece, tá? Ele aquece a água de rios, lagos, mares, oceano, no processo que a gente chama de evaporação. Essa água, então, nesse momento, ela passa do estado líquido para o estado sólido, à medida que ela vai se deslocando, então, da superfície da Terra para a atmosfera. Quando ela chega na atmosfera, é como se ela se resfriasse. Ela se acumula na atmosfera e se condensa na forma de gotículas de água que formarão nuvens, nevoeiros, tá? Esse momento, então, se chama condensação. É a transformação do estado gasoso para o estado líquido, essas gotículas de água que formam essas nuvens, então, tá? Que ficam suspensas no ar. Bom, quando nós temos muita condensação, vamos dizer assim, muitas gotículas de água aqui nessas nuvens, pode haver o outro processo, que se chama precipitação. Precipitação, gente, é a chuva, onde as gotículas suspensas de água suspensas no ar, elas vão se tornar tão pesadas e elas caem no solo, então, na forma de chuva, tá? Bom, em regiões muito frias, a água condensada, ela passa do estado gasoso para o estado líquido. E às vezes ela pode se resfriar muito rápido, voltando ao estado sólido e formar, por exemplo, neve ou granizo, certo? Bom, beleza, teve essa precipitação, tá? Bom, quando essa água volta para a superfície da Terra, pode acontecer o processo de infiltração. Essa água, ela pode se infiltrar para dentro, então, da superfície da Terra, ó, tá aqui, ó, infiltração, para dentro, então, de lençóis subterrâneos, por exemplo, tá? Ela pode voltar, então, para rios, lagos, mares, poças e tudo mais, certo? Os animais podem aproveitar essa água para o seu bom desenvolvimento, tá? E depois, essa água, por exemplo, que vai compor os organismos, pode retornar para a atmosfera por meio do processo de transpiração. Então, os animais, eles vão transpirar, enfim, tá? Vários processos aí que vai ser possível decorrência dos animais, plantas,
tá? As plantas fazem muito esse processo de transpiração. Lembrem, tá? A planta não sua, a planta faz esse processo aqui de transpiração, tá? Bom, então aqui, para nós finalizarmos essa parte do ciclo da água, tem uma denominação muito importante, que é a chamada evapotranspiração. Evapotranspiração é tanto essa evaporação feita aqui desses rios, lagos, mares e tudo mais, junto a essa transpiração dos animais e das plantas, tá? Então, caso vocês escutem ou leiam o termo evapotranspiração. Beleza, gente, então, muito simples, ó, evaporação da água na forma líquida, água contida em rios, lagos, oceanos e tudo mais, condensação na forma de nuvens, depois precipitação na forma de chuvas, neve ou granizo e infiltração no solo. Esse é o ciclo da água e assim a água vai percorrendo os seus estados físicos, né? Estando aí em rios, lagos e tudo mais, estando então sendo utilizada para o nosso abastecimento, para os animais, para as plantas e tudo mais. Bom, e o que nós temos que conversar é sobre isso aqui, ó. Interferências humanas. Turma, atualmente o que se vê é muita questão de degradação dos recursos hídricos, dos recursos, enfim, de todos os recursos que há na natureza. Então, já que nós estamos falando da água, né? Bom, olha só, pavimentação de ruas e estradas, onde antes eram córregos, o pessoal tira, tá? E constrói ruas, cidades, estradas. Então, quando chove, às vezes inunda, porque ali antes era um rio e agora não é mais, tá? Despejo de efluentes líquidos. Gente, ó a problemática aqui do esgoto. Muito esgoto sendo lançado de forma inadequada, contaminando rios, mares, enfim. Poluição atmosférica. Turma, nós vamos estudar depois, por exemplo, chuva ácida. Chuva ácida, gente, é a poluição atmosférica e quando chove, essa chuva, ela é como se ela retesse essa poluição. E essa água aqui, dessa chuva, vai ser muito prejudicial, até questão de corrosão de prédios, monumentos históricos, enfim, tá? Uso de agrotóxico. Turma, já falamos sobre isso. Agrotóxico, produtos químicos que são utilizados em grandes lavouras, plantações, para combater organismos, micro-organismos. O problema é que esse agrotóxico se infiltra no solo, é levado pelo vento, é levado pelas chuvas, enfim, contaminando cursos d'água que estejam próximos dessas plantações e tudo mais. Tá? E o descarte inadequado do lixo. Turma, vocês já ouviram falar o quanto de lixo que há nos nossos oceanos, tá? A professora não vai nem entrar em mérito sobre isso, porque a gente já tem dimensão do quão prejudicial é esse descarte inadequado do lixo para as nossas águas, certo? Então é isso, gente. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Beijinho!